Estou aqui no meu site com uma pergunta. Pergunta que vale para você também, e vale para mim, e vale como reflexão de algo importante, que eu acho importante. Acho que a gente precisa parar e refletir sobre o mercado que a gente atua. E você que está ouvindo aí, seja qual for a sua área, você é fotógrafo, fotógrafa, é influenciador ou quer ser, de repente você trabalha com fotografia em outra coisa, ou talvez você nem viva da fotografia, mas curte fotografia e talvez pense em algum dia viver da fotografia. Ou talvez você já tenha um nome formado e um legado no mercado de alguma forma. A minha pergunta é: onde estão os novos líderes? Onde estão os líderes do mercado, os novos líderes? Por que isso é importante? É uma coisa que eu já conversei com colegas, com até pessoas que eu acredito que são novos líderes desse mercado, ou que estão se apresentando como novos líderes, fotógrafos, colegas, coisa e tal. Já conversei com referências no passado. Me lembro de conversar com uma, não vou citar o nome aqui. Eu falei: e quando você partir? Como é que vai ficar? A gente vai ficar órfão dessa pessoa, dessa figura, né? Um colega, uma pessoa com nome de mercado. E de fato, é engraçado porque essa pessoa, ela não está mais no mercado e a referência se perde. E daí vem uma reflexão. Eu coloquei esse conteúdo, tá lá no meu site. Tá lá no site, vou deixar o link dessa reflexão no meu site para você conferir e pensar, também refletir sobre isso. Porque há uma oportunidade nessa pergunta. Há também uma preocupação, há uma série de questões aqui. Essa pessoa que eu tinha perguntado há muitos anos, ela deixou um espaço ali, ficou um espaço desocupado. Curiosamente, tem pessoas da área dela, mas que não se apresentaram exatamente como líderes. Ou se apresentaram, mas é algo que também tem a ver com o nosso tempo, e aí tem questões importantes, que até tem a ver com outro conteúdo meu, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas o fato é que há uma oportunidade. Essa oportunidade está aí. É uma oportunidade para novos líderes desse mercado, em qualquer área. Porque as pessoas que se tornaram referências ou que seguem como referências, não quer dizer que porque tem essa pessoa em determinada área, não haja espaço para que outras se apresentem. E, na verdade, há uma necessidade para que se apresentem novos líderes. Porque talvez as referências que já estavam no mercado há muito tempo, ou que estão aí, ou que vieram, sei lá, alguém que se apresentou, vamos dizer, 7 anos atrás. 7 anos atrás aparece um líder, alguém que se apresenta para. Eu já vou falar do que seria esse líder, mas a pessoa se apresenta. Você concorda que as coisas mudaram? Eu trato disso no texto. O mercado mudou, as tecnologias estão mudando, o comportamento do consumidor muda. Referências que existiam há 7 anos não existem mais. Pega, olha para 10 anos. Se você quiser ver mais claramente, é só voltar. Mas, Léo, eu não tenho nem 10 anos de mercado. Tudo bem, então pega 5. Pega aí quando você começou e agora as coisas mudam, são dinâmicas e mudam. E isso é uma oportunidade. É uma oportunidade para novos líderes. Mas aí a minha questão aqui é: o que é esse líder? Que tipo de líder a gente está falando e por que isso importa? Bom, é a minha visão, claro. A minha visão, com alguém que tem mais de 20 anos de mercado, essa liderança, ela tem uma preocupação, ela quer mostrar, ela quer aparecer, mas ela quer fazer isso para impactar de uma forma positiva. É uma mistura. Tem um lado de vaidade? Tem um lado de vaidade também, mas não é o que se sobrepõe. É uma vontade de impactar, de pensar. Isso que eu faço pode sim ajudar mais pessoas. E se eu mostrar, quem sabe vou impactar e isso vai ajudar essas pessoas. No passado, isso aconteceu. E como resultado, você tem alguém que lidera. Se essa pessoa se apresenta com essa preocupação verdadeira de impactar e consegue, ela traz outras pessoas com ela, e juntas elas vão ter um resultado. Não é sobre ser um clone, não é sobre ser uma cópia. É sobre dar a oportunidade para que as pessoas vejam esse caminho que você está mostrando, mas que elas também criem novos caminhos. Aí você pode dizer: mas lá, isso é meio utópico. Não, a gente já viu isso acontecer no passado.
E aí isso vale não só para fotógrafos e fotógrafas, e no nosso mercado está bem claro. Aliás, talvez tenha até mais oportunidade fora do fotógrafo, entre aspas, e da fotógrafa. Líderes da fotografia, porque esses também temos novos assentos, novos lugares ali disponíveis para sentar ou para se posicionar. Tá bem evidente isso, na minha visão. E você pode perguntar, mas por quê, Léo? Porque teve as mudanças, tivemos mudanças tecnológicas, de mercado, de comportamentais, geracionais também, de pessoas, estamos envelhecendo, as coisas vão mudando, né? Então, existe espaço sim. E por que que isso importa? Porque, como eu tinha dito, referências do passado, da história da fotografia no Brasil e lá fora, de negócios a fotógrafos, a arte, a empreendedores do nosso mercado, fizeram isso. Fizeram e tiveram impacto de legado. Alguns intencionalmente, outros como consequência do trabalho bem feito. Impressionante como, às vezes, a pessoa nem quer e ela se torna uma referência. É curioso. E a pessoa que se joga para ser, faz de tudo, às vezes não consegue. Não é curioso? Eu acho curioso. Se você olhar no mercado, tem. Se você não entendeu, me manda mensagem que eu te explico. Tá? Eu te explico no detalhe. Mas assim, tem vários casos. E é curioso notar. E eu gosto de fazer essas avaliações. Eu falo, nossa, aquela pessoa sumiu. E aí você pensa, aí é a parte que é interessante, né, dessa história toda. Aquela pessoa que eu perguntei de legado, que saiu do mercado, vamos dizer assim, ela continua tendo impacto, porque o legado dela se torna tão forte, porque ela deixou um legado de fato. E algumas pessoas que se apresentam, fazem esse trabalho, se elas sumirem, não necessariamente vai deixar, vai fazer falta. Curioso, né? Isso aconteceu também. A gente viu em alguns nichos pessoas que fizeram isso e se ausentaram e que não faz tanta falta. Ora, se não faz falta, se não deixou legado, na verdade foi uma coisa. E aí tem a ver com a outra parte que eu falei de uma preocupação que a gente tem que ter. É importante resultado, mas sem uma preocupação de marca, não dá certo. É uma combinação. Isso vale para arte, vale para negócios, entre desempenho e branding e marketing. Sendo que branding e marketing, eles existem mesmo que você não queira. Então, o desempenho é o resultado concreto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, assim. Um fotógrafo, vamos pegar pô, para fugir do jargão. Mapplethorpe. Pô, é um fotógrafo chocante, assim, com fotos de nu, fortes. Mas ele tinha um trabalho de fotografia de flores também espetacular. O legado dele tá aí. Tem um legado. Se você for pesquisar, ele influencia. Às vezes o cara tá fazendo ali um trabalho achando que tá arrasando, e é uma referência daquilo que foi feito por ele. E, de certa forma, de alguma maneira, impactou outros que ele também admira e que, né, influenciaram. Mas ele abriu essa trilha seja na parte do nu, mas seja também na parte das flores. Enfim, tinha os dois trabalhos. Ele construiu isso, fez, deixou esse legado, e a parte concreta do resultado, assim, do desempenho, eram as exposições físicas. Aí tem livro, aí tem impressão, vende pela galeria, exposições, o concreto. Mas o branding, a parte da marca, é resultado desse trabalho. A fotografia fala por si só, uma foto sim é marketing, é branding, tem esse impacto e se projeta essa marca e o resto é história. Quando você tem só desempenho, alguém que, vamos lá, você pega aí no Brasil nomes que se destacaram muito, tiveram uma visibilidade digital enorme nos últimos anos. Os influenciadores, referências, né? Isso, a gente viu isso no mercado. Só que a entrega, né, o legado em si, a parte consistente do que fica, não necessariamente. Você vai olhar e falar, cara, esse cara apareceu muito, de fato. Essa pessoa, essa referência, apareceu pra caramba. Mas não ficou nada, é fumaça. Ficou só fumaça. Curiosamente, será que é um líder de mercado ou foi só desempenho? Mais desempenho do que necessariamente liderança. Tanto é que a gente vê um espaço justamente nesse exemplo que eu estava falando, pensando aqui, pensando
nesse caso de espaço vago de referência e liderança. E existem para várias áreas. Para várias áreas. É impressionante. Com as mudanças no mercado, coisas que deixaram de existir, em várias frentes, seja da informação, da educação, dos eventos, há espaço para novos líderes se apresentarem. E aí você pode parar e pensar, mas por que você está falando isso, Léo? Por que você está trazendo isso? Porque é uma oportunidade. E eu, como uma pessoa que gosta de olhar para o mercado, pesquisar e olhar para isso e apresentar essas coisas, estou colocando aqui que se você acredita que tem algo para apresentar e gostaria de liderar, cara, é a chance, o momento é agora. Isso vale para quem tem bastante tempo de mercado, para quem está começando, a chance está aí. Mas tem sempre um mas, né? Sempre tem um mas. Mas você tem que fazer uma leitura, você tem que pensar onde você vai se colocar essa posição, se tem esse equilíbrio entre marca e desempenho para conseguir colocar as duas coisas aí para ter esse impacto, se tem um impacto de verdade, se as pessoas estão precisando, e olha, tem muita gente precisando. Dos nossos colegas, aqui eu estou colocando, claro, uma liderança para outros fotógrafos, sim, para fotografia, o negócio também, mas também para as pessoas, porque líderes, muitas vezes, eles lideram não só os colegas, mas lideram de outra forma, né? E é curioso que você veja, é outra forma de falar em referência, em se tornar uma grife, em se tornar icônico. E aí na história da fotografia você vê isso claramente, claramente, né? São pessoas que inspiram, influenciam. Não é sobre truque, não é sobre coisas que são vazias, essas coisas que são vazias e que e às vezes fazem um barulho danado. Fazem. Pessoas que você fala, putz, esse cara, essa pessoa tá bombando agora, aparece muito. Mas você olha para a história nos últimos 10 anos e você vê que outras pessoas fizeram a mesma coisa e sumiram. Sumiram porque não deixaram legado, era só desempenho. Era só mostrar ali alguma coisa, um resultado, alguma coisa assim, mas não ficou nada concreto de impacto. Se tivesse ficado, não teria esse espaço vago, né, e a gente teria outros resultados aí no ramo, curiosamente. Então, reflita sobre isso. Se você quiser entender melhor do que eu estou falando, a minha sugestão, melhor sugestão que eu posso te dar, é ler a matéria. Vai lá, onde estão os novos líderes? Está no meu site. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar nas notas do episódio do podcast no Spotify. É só ir lá e clicar, né? Se por um acaso clicou e não vai, entra no meu site, infbaileosaldanha.com, e vai estar ali, ou vai na busca que você vai encontrar. Mas é uma oportunidade, e é uma bela oportunidade. E, aliás, assim, eu posso trazer até o exemplo do meu pai, né? Meu pai, ele liderou, trouxe um processo. Carlos Dreyer, coisa e tal, fundou a Fox, era uma escola de fotografia, que é coisa mais de liderar do que ensinar, de mostrar um caminho. E ele foi lá, criou uma escola de fotografia, liderando alunos, mostrando o caminho, a coisa ganhou força, cria-se uma revista, ele mostra um novo caminho, num tempo não tinha internet, depois vem a internet, também junto com a revista ali, desafios, aí eventos, liderar também a partir do evento, né, de mostrar coisa e tal. É curioso notar que o impacto do que ele fez em várias frentes, eu pelo menos faço essa leitura, em várias coisas, e ficou. Até hoje, eu, cara, vou nos lugares, assim, sou impactado. Tava em BH, num evento em BH de fotografia, e uma pessoa veio me abordar para falar dele, para falar da história dele, do impacto, do que ele fazia, coisa e tal. Que bacana. Então, claro, estou puxando a sardinha para o meu lado, né, para a família, coisa e tal, mas de fato é isso, traz um pouco desse legado, dessa força. E, e é sobre isso que eu estou falando, quer dizer, inspirou aquela pessoa, né, uma pessoa que tem um estúdio, referência na cidade lá, e um trabalho de décadas, e que a filha continua também fazendo um trabalho fantástico, fazendo um trabalho na fotografia. Então, é sobre esse impacto. Eu acho isso incrível. É, então, convido você, leia a matéria, dá uma olhada. Se você quiser debater, conversar sobre isso, do que eu falei aqui, me manda mensagem, pode mandar. Me manda mensagem. No site lá tem a caixinha para mandar mensagem. Quem tem minhas redes sociais, gostei do episódio, queria conversar sobre isso com você. Pode mandar mensagem, que eu acho interessante, é um assunto interessante e fundamental.
é necessário. E aí eu termino o texto e começo o texto. Onde estão os novos líderes da fotografia? Você é um deles? Então se apresente. Mas também se prepare para isso. A gente está precisando. Confere lá. Obrigado aí pela audiência e até a próxima.